Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Aula hoje que vai integrar a playlist do estudo das soluções. Será uma aula de resolução de exercícios, onde falaremos sobre os aspectos gerais das soluções, solubilidade, concentração comum, título, densidade e concentração molar, também conhecido como molaridade. Tranquilo, galera? Só lembrando que para você entender bem a resolução dessas questões, eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo aqui embaixo e no card a playlist com as aulas anteriores desse conteúdo para que você possa se inteirar e acompanhar essa resolução. Beleza? Lembrando que quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa seu like para fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Então, galera, o que seria o estudo das soluções? Como que são cobrados essas questões, esses conteúdos? Vamos lá. Primeira questão nos diz o seguinte: qual a concentração em gramas por litro? Informação importante, ele quer saber a concentração em gramas por litro de uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, dissolvidos em 250 ml de solução. É uma questão que fala de concentração comum. Quando fala gramas por litro, é a concentração comum. Qual que é a forma de concentração comum? Ou seja, concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Essa massa é a massa de quem? É a massa do soluto, e o volume é o volume da solução. Só que como ele quer em gramas por litro, você tem que se preocupar com a unidade. A massa tem que estar em gramas e o volume em litros. A massa aqui já está em gramas, então tranquilo. Só que o volume está em ml. Primeira coisa, vamos transformar de ml para litro. Como que eu faço? Você sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Se eu tenho 250 ml, quantos litros teremos? Você fazendo aqui os meios pelos extremos, respondendo a regra de 3, você vai ter o seguinte, que 1000 vezes x é 1000x, 250 vezes 1 dá 250. Trazendo para cá, x será igual a 250. O 1000 está multiplicando, vai passar dividindo, então dividindo aqui embaixo por 1000. Posso cancelar aqui um zero com um zero. X será igual 25 dividido por 100. Dividir um valor por 100 é só você voltar a vírgula duas casas. Então a vírgula estava no final, volta uma, duas casas, dá 0,25 litros. Então esse é o volume que eu vou utilizar, beleza? Então vamos aplicar na fórmula, como é fácil. Concentração vai ser, quem quer a massa? 40 gramas. Quem quer o volume em litros? 0,25. Concentração será. Quanto que dá 40 dividido por 0,25? Vamos fazer a divisão aqui ao lado. Vou até pegar outra cor para a gente fazer a divisão. Podemos ter o seguinte, ó, 40 dividido por 0,25. O que é que eu vou fazer quando eu tenho a divisão com número decimal? Eu ando a vírgula duas casas para a direita aqui, ó, uma, duas, para ficar no final do número, para ficar 25. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, andando duas casas para a direita, vai ficar 25. Só que como eu ando duas casas para a direita, lá eu tenho que adicionar dois zeros aqui, ó. Então, fica 4.000 dividido por 25. Agora fica fácil. 40 por 25 é 1. 1 vezes 25, 25. Para chegar em 40, falta 15. Baixa o zero. 150 dividido por 25, ó. 4 vezes 25 é 100. 50 dividido por 25 é 2, então vai dar 6. 6 vezes 25, 150. Para 150, nada. Baixa o outro zero. Vezes zero. Logo, essa divisão aqui, quando dividirmos 40 por 0,25, vai dar um total de 160 gramas por litro. Essa seria a resolução dessa questão. Gabarito letra D. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Questão 2 nos fala o seguinte: um determinado sal tem coeficiente de solubilidade, olha a informação importante aqui, ó. 34 gramas para cada 100 gramas de água. O que seria esse coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima desse soluto que vai se dissolver no solvente, no caso aqui a água, a determinada temperatura. Porque sabemos que a temperatura ela pode alterar a solubilidade. Tendo-se 450 gramas de água, olha a informação, 450 gramas de água, na mesma temperatura, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada. O que é uma solução saturada? Solução saturada é aquela que atingiu o limite máximo
que o soluto consegue dissolver, beleza? Então, quanto que será? Como é que eu respondo questões de solubilidade? Basicamente por regra de 3. Se a questão nos diz que é 34 gramas para 100 gramas de água, vamos montar a regra de 3. Ó. 34 gramas está para 100 gramas de água. Só que na questão não tem 100 gramas, eu tenho 450 gramas. Então, 450 gramas. Lembrando que isso aqui é de água. 450 gramas de água. Qual a quantidade do sal que será dissolvida? Da mesma forma, fazemos aqui a regra de 3. 100 vezes x nos dá 100x. 34 que multiplica 450. Nós vamos ter o seguinte, galera. Ó. 34 vezes 450. 15.300. Essa multiplicação vai nos dar 15.300. Trazendo para cá, ó. X será igual 15.300. O 100 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Logo, x será igual. Eu posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Fica 153 por 1, que nos dá 153 gramas. Então, o que quer dizer 153 gramas? É o máximo desse sal que vai se dissolver em 450 gramas de água. As questões de solubilidade, quando vem para você calcular, são basicamente dessa forma. Ele dá a solubilidade, então você monta a regra de 3, nesse caso, 34 gramas para 100 gramas de água. O total de água que ele deu à massa, qual a quantidade do soluto, do sal que iria se dissolver. Ele poderia inverter, ele poderia dar a quantidade de sal e perguntar a quantidade de água para dissolver essa quantidade toda. Aí seria só você inverter os dados aqui. Nesse caso, 153, gabarito, letra B. Tranquilo até aí? Vamos lá, tira o print aí e anota. Próxima questão. Essa questão ela já envolve outra forma de concentração, que é a concentração molar, molaridade. Vamos ter um pouquinho mais de atenção. Calcula a concentração molar de uma solução aquosa que contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico, tá? A fórmula dele aqui é H2SO4, presente em 500 ml de solução. Como é que eu sei calcular? A fórmula de concentração molar será assim, ó. Concentração molar do ácido sulfúrico, do H2SO4. Eu posso tanto representar dentro de colchetes, ou aquele Mzinho com a perna maior, com a perna puxada. Assiste lá a aula. Será o quê? É você dividir o número de mols dividido pelo volume. Só que tem um detalhe, o volume tem que estar em litros. A forma de concentração molar, o volume tem que estar em litros. Quais as informações que eu tenho nessa questão já? Eu tenho o número de mols? Não. Eu não tenho o número de mols. Eu tenho o volume? Tenho. Tenho o volume. Só que ele não deu o número de mols, mas ele nos dá meio de calcular. Eu vou apagar aqui, ó, a fórmula. Depois eu coloco a fórmula de novo, para a gente encontrar. Primeira coisa, como é que eu acho o número de mols? Vou chamar de N. Número de mols é você dividir a massa pela massa molecular. Beleza? Quem que é a massa molecular? Nesse caso aqui, é a massa molecular do ácido sulfúrico, do H2SO4. Massa molecular é a massa da molécula. Vai pegar a massa de cada átomo e vai somar. No caso aqui, ó, esse tipo de questão sempre vai vir na questão fornecendo as massas atômicas de cada átomo. O hidrogênio é 1, certo? Só que nesse caso eu tenho 2 hidrogênios, então será 1 vezes 2 mais. O enxofre, a massa do enxofre é 32, ó, tá aqui na questão. Mais o oxigênio é 16. 16 vezes 4. Professor, por que tu não multiplicou 32 por um número? Por algum determinado número? Nesse caso aqui só tem um enxofre, então eu não preciso multiplicar. Fazendo essa conta, 1 vezes 2 é 2. Mais 32 dá 34. 16 vezes 4, 64. Mais 34. A gente fazendo essa conta aqui, ó, nós vamos encontrar que a massa molecular do H2SO4 será igual a 98 gramas por mol. Guarda essa informação aqui que nós vamos precisar dela. Então vamos lá, calcular o número de mols. Quanto que é o número de mols aqui? O número de mols vai ser a massa, ele deu na questão, 19,6, dividido por a massa molecular, 98. 19,6 dividido por 98, vou fazer a conta aqui ao lado.
nós vamos encontrar 0,2 mols. Esse é o número de mols do ácido sulfúrico. Como eu tenho o número de mols, pronto, agora ficou fácil. Vamos encontrar a molaridade. Molaridade, ou concentração molar do H2SO4. É só dividir o número de mols, que é o número de mols? Tá aqui, 0,2, pelo volume. O volume esse é em litros. Concorda que 500 ml equivale a meio litro? Não é? 1 litro, 1000 ml. 500 ml é meio litro. Meio litro é o quê? 0,5. Logo, vamos colocar aqui a concentração molar do H2SO4 será, quanto que é 0,2 dividido por 0,5? Vou fazer aqui ao lado. 0,2 dividido por 0,5. Lembra do detalhe para você fazer divisão com número decimal. Eu ando uma vírgula eu desloco a vírgula até o final do número. A mesma quantidade de casas que ela andar no divisor, ela vai ter que andar no dividendo. Nesse caso é só deslocar a vírgula, uma casa aqui e uma casa aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 2 dividido por 5. Não é isso? Porque a vírgula estava entre o 0 e o 2 e o 0 e o 5. Professor, e esse 0 à esquerda? Não vale de nada. 0,5, 0,2 é a mesma coisa que 2 e que 5. Só que o 2 é menor que o 5. Como eu faço para dividir? Adiciono o 0 aqui e aqui o 0 é a vírgula. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. E para 20, nada. Essa divisão nós vamos encontrar 0,4. Qual a unidade de molaridade? Pode vir somente dessa forma, o M de molar. Eu prefiro colocar assim, ó, mol por litro. Então, 19,6 gramas de ácido sulfúrico equivale a 0,4 mol por litro. Alternativa aqui, letra C. Tranquilo, galera? Vamos para mais uma questão. Beleza, pessoal. Ficou um pouquinho em cima aqui, deixa eu apagar. Essa questão aqui é outra questão de molaridade. Nos diz, calcula a concentração molar da glicose, tá? A fórmula aqui da glicose, açúcar, em uma solução aquosa que contém 9 gramas, massa do soluto aqui é 9, em 400 ml de solução. Você já pegou a manha. Primeira coisa que vamos calcular, a massa molecular. Massa molecular da glicose, do C6H12O6, será carbono. Quanto que é a massa do carbono? A questão forneceu aqui 12, vezes o número de carbono, que são 6. Beleza? Massa do hidrogênio é 1, vezes o número de hidrogênio da questão, que são 12. Mais massa do oxigênio, 16, vezes o número de oxigênio na questão, que são 6. Fazendo essas contas, nós vamos ter que a massa molecular do C6H12O6 será... Vou fazer as contas aqui ao lado para a gente ganhar tempo. Tranquilos? Vamos fazer. 12 vezes 6, mais 1 vezes 12 é o próprio 12, mais 16 vezes 6. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar que isso aqui nos dá 180 gramas por mol. Isso é a massa molecular da glicose. Então, se eu tenho a massa molecular, eu acho o número de mols. Quanto que é o número de mols? Número de mols, o N, vai ser a massa, ele deu na questão, ó, cadê? 9 gramas. Dividido por a massa molecular, 180. Quanto que dá 9 dividido por 180? Vamos fazer a divisão. 9 dividido por 180. 9 não dá por 180. Eu coloco 0 aqui. 0 e a vírgula. 90 ainda não dá por 180. Eu coloco 0 aqui e outro 0. 900 por 180 dá. Eu posso cancelar um 0 aqui com 0 aqui. 90 por 18. Quanto que dá 90 dividido por 18? Nós vamos encontrar 5. Beleza? Então, fazendo a divisão, nós vamos encontrar aqui 0,05 mols. Vou apagar isso para podermos fazer a outra parte. Se o número de mols é 0,05, é só a gente fazer agora o cálculo da molaridade. Vamos lá. Concentração do C6H12O6 vai ser número de mols, 0,05, dividido pelo volume. Volume em litros, não esquece. Se está 400 ml,
transformando em litro, dividir por 1000. Você volta a vírgula 3 casas, vai dar 0,4. Então, a concentração do C6H12O6 vai ser... essa divisão aqui, como está sem espaço, 0,05 dividido por 0,4, nós vamos encontrar 0,125 mols por litro. Beleza? 0,125, letra A. A divisão é o mesmo procedimento da divisão da questão anterior. No mesmo procedimento da questão anterior, você faz a divisão. Você desloca a vírgula 2 casas no divisor e lá também no dividendo 2 casas. Depois faz o mesmo procedimento. Tranquilo até aí? Vamos lá, vamos dar continuidade. Próxima questão. Essa aqui é uma questão discursiva. Vamos apenas analisar. Acerca do estudo das soluções, marca a alternativa incorreta. Tem cuidado, já vi muita gente errar a questão por não ler o comando e achar que é a correta. É a incorreta, é a errada. Então, vamos ver. Soluto é que é dissolvido na solução. Verdade. Lembra lá dos aspectos da solução. A solução é formada sempre por um soluto e um solvente. Soluto é a substância que é dissolvido na solução. E solvente é quem dissolve. Soluto é o disperso e solvente o dispersante. Podemos ter esses nomes também. Então, a letra A, correta. B. Solvente é a substância que dissolve, podendo ser chamada de dispersante. Muito certo. Beleza? Soluções eletrolíticas são as soluções que conduzem a corrente elétrica. Tem essa outra classificação também. Soluções que conduzem a corrente elétrica são chamadas de soluções eletrolíticas e as que não conduzem são chamadas de soluções não eletrolíticas. Neste caso, o que nos diz a alternativa está correta. Em uma solução saturada, ainda é possível dissolver mais soluto na mesma temperatura e pressão. Olha o detalhe aqui. Quais são os tipos de solução? Insaturada, quando eu tenho uma quantidade de soluto pequena, que se eu adicionar mais naquela mesma temperatura e pressão ainda consegue dissolver. Quando atinge o limite, o máximo de soluto que a solução consegue dissolver é chamada solução saturada. E supersaturada quando ela dissolve uma quantidade superior ao coeficiente de solubilidade. Nesse caso, ele está dizendo que uma solução saturada, em uma solução saturada, ainda é possível dissolver mais soluto na mesma temperatura e pressão. Isso não é verdade. Se está saturado, atingiu o limite. Se você adicionar uma quantidade de soluto a mais, ele vai se depositar no fundo, vai formar um corpo de fundo precipitado. Então, nesse caso aqui, o item E é uma informação errada. Item D, perdão. A letra E. A concentração comum é definida como sendo a massa do soluto em gramas presente em um litro de solução está verdadeiro. Logo, a única alternativa errada é letra D. Letra D. Questãozinho teórico, é muito importante você dominar a teoria também, porque tem muitas questões que cobram isso. Tranquilos? Vamos lá. Próxima questão. Opa, passou demais. Deixa eu voltar aqui. Essa questão aqui, a questão 6, nos diz o seguinte. Qual a massa de cloreto de cálcio que deve ser dissolvida em 400 gramas de água para produzir uma solução 20% em massa? Perceba, galera, já entrou porcentagem na história. Não é matemática. Veja que outra medida de concentração, já fizemos questão de concentração comum, de molaridade, de concentração molar. Essa questão é a questão de título. Título também conhecido como porcentagem em massa. Qual que é a formulazinha de título? Ó, dizemos que título, posso representar por a letra T, é você dividir a massa do soluto, eu vou chamar de M1, por a massa da solução. Quem que é a massa da solução? É você somar soluto mais solvente. Nesse caso aqui seria M1, que é o soluto, mais M2. Podemos dizer que o título, podemos definir o título dessa forma. Título, deixa eu colocar aqui, representar por a letra T, ou pode ser representado por outro símbolo, mas eu gosto de representar por a letra T. É dividir M1, que é a massa do soluto, M1 mais M2 é a massa da solução. Só que detalhe, o título nesse caso aqui, ele já deu o título, que é 20%. Lembre lá das nossas aulas que quando está em porcentagem, quando eu vou jogar na fórmula, eu tenho que transformar em decimal. 20% é a mesma coisa que 0,2. É só você dividir por 100. É esse 0,2 que vamos utilizar na questão. Então vamos lá. Qual a informação que eu já tenho? Eu tenho o título, eu tenho também o M1. Quem que é o M1? É o 400... Aliás, o M1 não, perdão. Eu tenho o M2, que é a massa do solvente, que é a água. 400 gramas. Então eu tenho aqui o 400 gramas. O que eu quero encontrar? O M1. Que o M1, nesse caso,
é a massa de cloreto de cálcio, que é o sal. Beleza? Jogando na fórmula, quem que é o título? 0,2. É só fazer conta. Vai ser igual. Vê só. M1 eu não sei quem é, vou chamar de M1. Beleza? Embaixo, M1 também não sei quem é, vou continuar chamando. Eu vou chamar M1 de X, galera, só para ficar mais fácil de padronizar aqui. X mais... Quem que é o M2? 400. Beleza? Aqui, nós podemos fazer o seguinte. Esse cara está dividindo, ele vai passar para esse lado multiplicando. Então, eu tenho o seguinte, ó. 0,2 que multiplica X dá 0,2X mais 0,2 que multiplica 400. 0,2 vezes 400 eu acho que vai dar 80. Só você fazer aqui, ó, como é fácil. 0,2 vezes 400. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0, 0, 8, 0. Lembra de multiplicar número decimal, tem que voltar a vírgula. Como tem uma casa decimal, eu volto um aqui, ó. Então, nesse caso aqui vai nos dar 80. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui eu vou ter 0,2 vezes 400 dá 80. Não confunda, galera. Eu já vi muita gente fazer isso, multiplicar o 0,2 pelo x e acabou. Não. O 0,2 multiplica todos que estão aqui embaixo. Eu posso até colocar assim, ó, se você quiser. Mas não tem necessidade. Porque todo aqui vai passar dividido. Deixa eu colocar essa seta um pouquinho mais bem feita. Então, aqui, ó, gerou o quê? Uma equaçãozinha do primeiro grau, bem tranquila. Eu vou fazer o quê para responder essa equação do primeiro grau? Eu vou passar o x, eu vou inverter ela assim. Só vou inverter o lado. Isso aqui é a mesma coisa que eu ter. X é igual a 0,2x mais 80. Só para facilitar a sua visualização. X, esse 0,2x eu vou passar para o outro lado. Lembra que sempre que um termo ele passa de um lado para o outro da igualdade, troca o sinal. Se ele era possível, ele vai passar negativo. Então, vai passar para cá, menos 0,2x, igual a 80. X menos 0,2, esse x é como se fosse um x. Quanto que é 1 menos 0,2? 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, eu terei 0,8x igual a 80. Isolando o meu x, será igual a 80 dividido por 0,8. Quanto que dá 80 dividido por 0,8? Vou fazer a divisão bem aqui em cima. 80 dividido por 0,8. O que eu vou fazer? Anda a vírgula uma casa para a direita. Então ela vem para o final, não precisa colocar. E adiciona um zero aqui porque não tinha mais vírgula. Fica 800 por 8. 800 por 8, todo mundo sabe que vai nos dar 100. Então fazendo essa divisão, nós encontramos aqui 100. 100 gramas. 100 gramas é a massa do soluto, nesse caso do cloreto de cálcio. Deixa eu apagar aqui em cima essa divisão. Então 100 gramas, qual a alternativa? As alternativas aqui, galera, tem um... Sim, perdão, viu? As alternativas aqui, elas têm um zero a mais, então desconsidere esse zero em toda a alternativa, viu? É 220, é 160, é 1.200, é 1.000... e é 800. Beleza? Tem um zero a mais, foi o erro de digitação. Nesse caso aqui, 100 gramas. 100 gramas é a resposta da letra D. Tira lá o print, anota direitinho aí, vamos para a próxima questão. Questãozinha número 7. O mercúrio é um metal que possui densidade. Opa, já entramos em outra forma de concentração. Já estamos falando agora de densidade. Qual que é a densidade do mercúrio? 13,6 gramas por centímetro cúbico, em condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro, 1 litro é 1 decímetro cúbico, desse metal tem massa em quilogramas, cuidado com a unidade, igual a... Qual que é a fórmula de densidade? Densidade é muito parecida com a concentração comum. Densidade é a massa dividido pelo volume. Só que o que difere a densidade da concentração comum? A concentração comum é massa do soluto pelo volume da solução. A densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. É a massa total pelo volume total, podemos dizer assim. É difícil fazer esse V aqui, viu? Densidade vai ser massa dividida pelo volume, vai ficar assim mesmo. Então, o que acontece? Eu já tenho a densidade, certo? Eu tenho o volume que é 1 litro, ó. Eu falta encontrar o quê? Falta encontrar a massa. Como que eu posso fazer antes de eu jogar na fórmula aqui, ó? Tu concorda que se eu posso reescrever essa equação da seguinte forma? Posso pegar esse V e passar para esse lado aqui multiplicando. Então ficaria assim, ó. Densidade
aliás, perdão, massa seria igual a densidade vezes o volume. Mesma coisa, só passei o V multiplicando. Então é só isso que eu vou utilizar para responder. A massa vai ser... Quem que é a densidade? Olha aqui a questão. 13,6. Vou colocar a unidade só para mostrar um detalhe para vocês. Gramas por centímetro cúbico. Vou colocar assim. 3,6 gramas por centímetro cúbico. Vezes... Melhor. Gramas por centímetro cúbico. Vezes o volume. Quem que é o volume? 1 litro. 1 litro. 1 litro equivale a quantos centímetros cúbicos? Eu não posso utilizar a densidade aqui em gramas por centímetro cúbico e o volume eu estou utilizando em litro. Eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Concorda comigo que 1 litro... Deixa eu colocar aqui embaixo. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Concorda? Então aqui, em vez de eu usar 1 litro, eu vou usar 1000 centímetros cúbicos. Perdão. Por que eu usei o 1000 em vez de usar 1, professor? Para estar na mesma unidade. Eu preciso cancelar as unidades. Eu vou mostrar para você que nesse caso aqui, ó, centímetro cúbico cancela com centímetro cúbico. O que que me sobrou? Me sobrou gramas. Então a massa será 13,6 vezes 1000. Multiplicar por 1000 é só você pegar a vírgula e deslocar 3 casas para a direita. 13,6 vezes 1000 vai dar... Tava aqui a vírgula, deu 1, 2, 3. Dá 3 casas para a direita, perdão. Então 3,6 vezes 1000. Tava aqui. Vai dar 13.600 gramas. 13.600 gramas. Aí você diz, ah, professor, tá errado. Não tem alternativa correta não. Detalhe, ó. Ó a informação para a unidade. Qual a massa em quilogramas? Não em gramas, em quilogramas que a questão pede. Como é que eu transformo de grama para quilograma? Você faz a regrinha de 3, se você não lembrar. Ó. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Se eu tenho 13.600 gramas, quantos quilogramas terei? Aqui já dá para a gente passar a faca num monte de zero. Dá para eu cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Fazendo isso, eu tenho o seguinte. Você fala aqui o meu pelos extremos. 10 vezes x, 10x. 1 vezes 136, 136. X será igual a 136. O 10 passa dividindo. Dividir por 10 é só voltar a vírgula uma casa. Isso aqui é igual a 13,6. 13,6 quilogramas. Beleza? Então, eu vou apagar aqui para não ficar no meio da outra questão. Mas o porquê que eu fiz isso aqui, ó? Se você não lembrar qual o procedimento para converter a unidade, é bem importante você lembrar do processo de conversão de unidades. Você pode fazer a regrinha de 3, você pode fazer a conversão de unidades sempre por regra de 3, beleza? Então, nesse caso aqui, se eu lembrasse, eu não precisava nem ter esse trabalho. Dividir por 1000 é só voltar a vírgula 3 casas. Estava no final, voltou 1, 2, 3. Então, no caso aqui, 13,6 quilogramas. Que é o que a questão me impede. Ela me impede a resposta em quilograma. 13,6, gabarito, letra D. Simbora? Próxima questão. Questão 8 nos diz o seguinte, ó. Um vidro contém 200 cm3 de mercúrio, densidade 13,6. A massa de mercúrio deu volume. Deu volume aqui, deixa eu destacar o volume. Deu a densidade. A massa de mercúrio contida no vidro é... Veja que a questão é exatamente igual à primeira. As unidades estão em quilogramas. Já vamos jogar direto. Eu sei que massa será densidade vezes o volume. Então, neste caso, ele deu a densidade também e deu o volume. Então, nesse caso aqui, vou circular aqui, a massa será... Quem que é a densidade? 13,6. 13,6. Vezes o volume, 200. Professor, por que tu nessa questão você não colocou a unidade? Por que você... Vamos colocar a unidade para você ver cancelando. 13,6 gramas por centímetro cúbico e o volume 200 centímetro cúbico. Nesse caso aqui, percebam, estava em gramas por centímetro cúbico e o volume é centímetro cúbico, então não precisa converter o volume. Então, tudo na mesma unidade. Eu cancelo centímetro cúbico com centímetros cúbicos. E vai me sobrar aqui massa. 13,6 vezes 200. Vamos fazer essa multiplicação mesmo aqui, ó.
Deixa eu pegar outra cor para a gente fazer a multiplicação. 13,6 vezes 200. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 são 12. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Soma 0, 0, 2, 1 e 6, 7, 7 e 2, 9. Uma vírgula aqui, uma vírgula. Então, quando multiplicarmos isso, vamos lá. Quando a gente multiplicar isso daqui, ó, 13,6 por... Detalhe, galera, detalhe. Nessa questão aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Já íamos cometendo uma bobagem aqui. Na multiplicação, ó, vamos voltar. Só para ver se estavam prestando atenção do outro lado aí, viu? Na multiplicação, você tem que voltar numa casa. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0 dá 0. Volta uma casa aqui. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Podemos errar a multiplicação, não. 0, 0, 2. 1 e 6, 7. Ficou pouco espaço aqui. E 2. Uma casa. Então dá 2.720. Deixa eu colocar aqui, galera. Então vamos lá. Essa multiplicação, ela vai nos dar 2.720 gramas. Como é que eu sei que isso é gramas? Porque, ó, cancelou centímetro cúbico com centímetro cúbico, sobrou gramas. Só que a questão, ela não está em gramas, ela está em quilo, ela pede em quilogramas. Como é que eu transformo de grama para quilograma? Fizemos outra questão. Só voltar a vírgula 3 casas. No caso aqui vai dar 2,72 quilogramas. 2,72 gabarito, letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Tira o print aí. Tira o print para garantir. Beleza, galera? Então era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Tranquilo. Não esquece, antes de ir embora, de deixar o like para fortalecer e nos incentivar a fazer mais material. Tranquilos? Valeu!